A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a ampliação do uso da vacina Arexvy para pessoas a partir dos 18 anos. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira 13 e amplia a proteção contra doenças do trato respiratório inferior causadas pelo vírus sincicial respiratório, principal responsável pela bronquiolite. Registrada no Brasil em 2023, a vacina era indicada inicialmente apenas para adultos com 60 anos ou mais. Com a nova autorização, o imunizante passa a atender também a população adulta mais jovem, com base em estudos que demonstraram resposta imunológica eficaz nessa faixa etária. A vacina utiliza tecnologia de proteína recombinante que estimula o organismo a produzir anticorpos ao simular a presença do vírus. Esse mecanismo ajuda a fortalecer o sistema imunológico e prevenir complicações respiratórias. O vírus sincicial respiratório pode afetar pessoas ao longo de toda a vida, com maior risco de agravamento em idosos e em indivíduos com outras doenças. A ampliação do uso da vacina busca reduzir hospitalizações e complicações associadas à infecção. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A pesquisadora Mariângela Hungria, da Embrapa Soja, foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026 pela revista norte-americana Time. Especialista em microbiologia do solo, ela foi destaque na categoria Pioneiros por soluções biológicas para a agricultura com aumento de produtividade. Em um dos seus trabalhos, Mariângela desenvolveu plantas de soja que passaram a buscar nutrientes na natureza, substituindo fertilizantes químicos. O resultado foi uma economia de 25 bilhões de dólares com esses produtos em 2025 e uma redução gigantesca na emissão de gás carbônico que amplia o efeito estufa. Mariângela recebeu a notícia enquanto participava de uma feira agropecuária em Londrina, no Paraná. Estar nessa lista significa que a percepção mundial de que a estratégia de produzir cada vez mais alimentos, mas de maneiras mais perto da natureza, com produtos biológicos e não tantos produtos químicos, melhorando a saúde do solo, deixando menos resíduos nos alimentos, é importante. É reconhecida como uma das 100 coisas mais importantes reconhecidas no último ano. Para a pesquisadora, essa valorização não é resultado apenas da sua própria trajetória, mas do trabalho desenvolvido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Além da cientista da Embrapa, o Brasil aparece com 2 outros nomes na lista da Time. O pesquisador Luciano Moreira, reconhecido por usar mosquitos modificados no combate à dengue, e o ator Wagner Moura, destaque na categoria de ícones mundiais. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Os casos de dengue registrados no Brasil caíram 75% ao longo dos primeiros meses de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. Dados do Ministério da Saúde indicam que de janeiro a 11 de abril foram notificados 227.500 casos prováveis da doença, contra 916.400 identificados no mesmo período de 2025. A queda, segundo a pasta, segue uma tendência observada desde o ano passado, quando o total de casos chegou a 1.700.000, após o pico de 6.600.000 registrado em 2024. Em nota, o Ministério da Saúde avalia que o resultado reflete o fortalecimento de ações coordenadas junto a estados e municípios, incluindo estratégias como a ampliação do uso de ovitrampas, que são armadilhas de monitoramento para combater o mosquito Aedes aegypti. Além disso, tem contribuído com o combate à dengue o uso de insetos estéreis irradiados, ou seja, que não conseguem se reproduzir, e a expansão do método que espalha mosquitos com a bactéria Wolbachia, o que reduz a transmissão das doenças. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, também houve avanços no controle de outras doenças infecciosas, como a malária e a doença de Chagas. Em relação à malária, por exemplo, no ano passado, o Brasil contabilizou o menor número de casos da doença desde 1979. A queda foi de 15% em relação a 2024. A diminuição ocorreu principalmente em territórios indígenas.
Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Os profissionais com formação em licenciatura interessados em dar aula na rede pública de ensino devem ficar atentos ao calendário do Exame Nacional. O período de inscrições para a Prova Nacional Docente, o chamado Enem dos Professores, começa no dia 15 de junho e seguirá até 26 do mesmo mês. De acordo com o Ministério da Educação, a aplicação das provas está confirmada para o dia 20 de setembro em todo o território nacional. O exame tem como principal objetivo simplificar a contratação de novos professores para a educação básica em prefeituras e governos estaduais. Na prática, a nota obtida pelo candidato pode ser utilizada pelas secretarias de educação como etapa única ou como etapa complementar em concursos públicos e processos seletivos simplificados. Mas os estados e municípios interessados precisam formalizar a adesão junto ao MEC até maio, publicando editais próprios que confirmem o aproveitamento do resultado da Prova Nacional Docente como critério de seleção. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O governo federal abriu 400 vagas gratuitas para cursos na área de comércio exterior. A iniciativa faz parte do programa Raízes Comex, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e tem como foco ampliar a qualificação e a inclusão no setor. Os cursos serão presenciais em 10 cidades do país, incluindo Salvador, Recife, São Paulo e Belém. Podem participar pessoas negras a partir de 16 anos que estejam cursando o ensino médio e tenham renda de até 2 salários mínimos por pessoa. Vagas remanescentes também poderão ser abertas ao público geral. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 4 de maio, por meio de formulário. Os cursos irão abordar conteúdos práticos relacionados às operações de exportação e importação, logística internacional, documentação e rotinas do comércio exterior, além do desenvolvimento de competências profissionais essenciais, como organização, comunicação e trabalho em equipe. As vagas são limitadas e os interessados devem acompanhar os canais oficiais para garantir participação no processo seletivo. Mais informações estão disponíveis em gov.br/MDIC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Brasil ampliou o acesso a mercados internacionais com novas autorizações para exportação ao Vietnã, Angola e El Salvador. As medidas envolvem produtos do agronegócio e fortalecem a presença brasileira em diferentes regiões. No Vietnã foi aberta a exportação de pés e miúdos suínos. O país importou mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares em 2025, com destaque para milho, complexo soja, fibras e têxteis. Em Angola, que adquiriu mais de 380 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros no ano passado, a autorização para exportação de óssitos, ovinos e caprinos abre possibilidade no segmento de genética animal e deve contribuir para o melhoramento genético da pecuária local. Já em El Salvador, o país passa a importar carne de frango termoprocessada do Brasil. Em 2025, foram mais de 103 milhões de dólares em exportações para aquele país. Com os novos anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 578 aberturas de mercado desde o início de 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Ucrânia foi alvo de ataques das forças militares russas que deixaram a maior quantidade de mortos em um único dia desde o início do ano.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, acusa a Rússia de ter como alvo principal a população civil. O ataque utilizou quase 700 drones e dezenas de mísseis balísticos em um período de 24 horas. A maior parte dos projéteis foi interceptada pelas defesas aéreas, mas 12 mísseis e 20 drones atingiram os alvos. Em Kiev, capital do país, 4 pessoas morreram, entre elas uma criança de 12 anos, e cerca de 50 ficaram feridas. Nas cidades de Odessa, de Dnipro e Zaporizhia, no sudeste, outras 12 pessoas morreram, além de mais de 30 feridos. O ministro ucraniano disse que a Rússia realiza uma estratégia de terror ao alvejar prédios residenciais com famílias dentro e a infraestrutura necessária para centenas de milhares de civis. Espanha, Finlândia, Croácia, Lituânia e Estônia criticaram os novos ataques russos. Já na Rússia, o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, disse que drones ucranianos mataram 2 crianças de 5 e 14 anos na última noite na costa do Mar Negro. O porto de Tuapse foi incendiado e ele abriga uma refinaria e é um importante canal de exportação de petróleo, carvão e fertilizantes. A invasão das forças militares russas à Ucrânia completou 4 anos em fevereiro passado. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. As vendas no comércio varejista tiveram alta de 0,6% na passagem de janeiro para fevereiro. Este é o segundo resultado positivo. Com o desempenho, o setor renova o recorde da série histórica que começou no ano 2000. Na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento foi de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Das 8 atividades analisadas pela pesquisa, 4 tiveram crescimento das vendas em fevereiro. O destaque ficou para o grupo de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que registrou alta de 1,1%. Cristiano Santos, gerente da pesquisa, explica que o resultado positivo neste ano foi alavancado pela volta do protagonismo de atividades que ofertam produtos básicos do comércio. Sobretudo, a atividade de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Essa atividade, ela tem um peso muito grande no comércio brasileiro. Ela representa praticamente 50% de todo o comércio brasileiro. Também apresentaram crescimento os grupos de livros, jornais, revistas e papelaria, seguidos de combustíveis e lubrificantes, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet. Em meio à escalada de tensões no cenário internacional, com reflexos da guerra no Oriente Médio e novas pressões comerciais dos Estados Unidos, o Brasil decidiu reforçar o apoio à indústria. O governo federal formalizou a liberação de 15 bilhões de reais para o setor produtivo dentro do Plano Brasil Soberano. As taxas de juros ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional, o que deve ocorrer nos próximos dias. Os recursos são provenientes do superávit do Fundo de Garantia à Exportação e devem atender empresas estratégicas ou impactadas por choques externos, como destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Não temos o condão de acabar com a guerra, mas temos o dever de minimizar os seus efeitos, que o mundo inteiro está sofrendo. Então, o presidente Lula tomou um conjunto de medidas procurando reduzir o impacto, no caso do diesel, medidas de subvenção, de retirada de impostos. Os estados têm até o dia 22 para aderir à redução também do ICMS.
A medida do governo também inclui empresas exportadoras com operações voltadas aos países do Golfo Pérsico no novo pacote de apoio financeiro. As regras de acesso aos recursos foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A norma permite o acesso de pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que integram cadeias produtivas mais amplas. A prioridade será para setores com maior intensidade tecnológica e relevância no comércio exterior. Entre eles estão máquinas e equipamentos, indústria automotiva, química e farmacêutica, eletrônicos, setor aeronáutico, além de áreas como têxtil, borracha, plásticos e minerais críticos, insumos cada vez mais valorizados em cadeias ligadas à energia e tecnologia. O vice-presidente detalhou quem pode solicitar o crédito. Quem pode pedir o crédito? Quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor, vendas diretas e até indiretas, exportadores ou fornecedores para exportação. Critério mínimo, no caso do exportador, que afete 5 ou mais por cento do seu faturamento bruto. Então, se eu exporto 1% só, não está no critério de elegibilidade. O período de apuração para verificar a elegibilidade das empresas será entre julho de 2024 e junho de 2025. No caso das operações relacionadas aos países do Golfo Pérsico, o período considerado vai de 25 de janeiro a dezembro de 2025. Os recursos poderão ser usados para capital de giro, compra de máquinas, modernização de processos, ampliação da capacidade industrial e investimentos em inovação. Segundo o governo, a medida busca proteger empregos, reduzir a vulnerabilidade da economia brasileira diante de crises externas e manter a competitividade da indústria em um cenário global cada vez mais desafiador. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O novo PAC vai destinar mais de 914 milhões de reais para obras de manejo de águas pluviais em 13 municípios de todas as regiões do país. Os projetos foram habilitados pelo Ministério das Cidades e seguem agora para a etapa de contratação. Os investimentos financiados com recursos do FGTS incluem ações de macrodrenagem, canalização de córregos, construção de reservatórios e soluções de drenagem urbana sustentável. O objetivo é reduzir alagamentos e aumentar a capacidade de resposta das cidades a eventos climáticos extremos. No Nordeste, municípios da Bahia estão entre os contemplados com obras em Alagoinhas e Camaçari. Já no Sudeste, 7 propostas foram habilitadas, com destaque para cidades de Minas Gerais e São Paulo. Também há projetos na região Norte, Centro-Oeste e Sul. As propostas seguem agora para validação junto aos agentes financeiros. Após essa etapa, os projetos poderão avançar para contratação e execução das obras dentro do programa Saneamento para Todos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou nesta segunda-feira, dia 13, a apreensão de diversos produtos irregulares. A medida atinge principalmente fitoterápicos à base de canela de velho e sucupira, vendidos pela internet sem registro ou autorização. Além da apreensão, fica proibida a fabricação, comercialização, distribuição e uso desses produtos que, segundo a Anvisa, têm origem desconhecida e representam risco à saúde. A decisão também inclui a apreensão de um lote adulterado do medicamento Monjaro, com indícios de falsificação e de unidades falsas da toxina botulínica de esporte. A agência alerta que o consumo de itens sem registro pode causar danos graves e orienta a população a adquirir apenas medicamentos regularizados. Confira a lista completa de medicamentos irregulares em gov.br/Anvisa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.